O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Wilson, caríssimos missionários da comunidade Canção Nova e todos os que estão unidos a nós aqui presencialmente ou pelos veículos de comunicação. 22 anos é um tempo significativo na nossa história. Tanto é que no traço de personalidade nós já constituímos tudo aquilo que nós seremos aos 22 anos. Há 22 anos, nesta data, chegava aqui em Belo Horizonte os primeiros missionários. Pelo que eu vi no Instagram, o Alexson estava entre eles. Junto com o Monsenhor Jonas Abib, iniciavam mais uma frente de missão aqui nas terras mineiras. Agora, toda vez que nós celebramos aniversário, nós também fazemos projetos, sonhos e avaliamos o que deu certo e o que não deu certo. E que impressionante é a palavra de Deus. Se nós fôssemos escolher quais textos da Sagrada Escritura nós usaríamos como ação de graças para esta missa, não seriam tão bem escolhidos quanto estes que o Senhor nos presenteia nesta Eucaristia. A começar pelo Evangelho, vou começar de trás para frente. Na liturgia nós sabemos de uma coisa, quando nós estudamos teologia litúrgica. O Evangelho ele sempre começa com uma introdução muito comum, naquele tempo, né? E não é aleatório, não é por um descuido da gráfica na hora que imprimiu o lecionário, que em algumas missas nós não temos o naquele tempo. Hoje é uma delas. O Evangelho de hoje já começa começando, não tem a introdução. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos. E por quê? Porque na liturgia, toda vez que nós não temos o naquele tempo, significa que o tempo de agora é aquele tempo. É o que acontece, por exemplo, no domingo de Páscoa, no dia do Natal, para que a gente entenda que ao entrar nesse sacramento, nós vivemos aquilo que o Senhor disse. E mais, aquilo que o Senhor disse se atualiza no agora. Propositalmente, o Evangelho de hoje não tem naquele tempo. Vocês, como bons católicos, como membros da Canção Nova, têm acompanhado a liturgia diária e têm visto esta semana o diálogo de Jesus com Nicodemos. E tudo vai começar naquele tempo. Nicodemos foi de noite com Jesus, naquele tempo Jesus disse a Nicodemos, mas hoje não. E por que não? Porque o que nós encontramos nestes versículos é o resumo de toda a Escritura. E isso não venceu, não caducou, continua atual. Isto o quê? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que não morra todo aquele que nele crê. Vejam, se nós tivéssemos que resumir num versículo todos os 74 livros da Sagrada Escritura, seria o versículo 16 do Evangelho de João, no capítulo 3. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que não morra aquele que nele, isto é, no Filho, acredita. Aqui está, meu irmão e irmã, a notícia sempre nova, que pode ser muito antiga, mas é sempre nova. O amor de Deus não envelheceu. O amor de Deus continua atual.
E cada vez que nós aproximamos-nos desta fonte, nós experimentamos este amor que não conhece limites, para que a gente possa dizer aquilo que São Paulo nos diz na carta aos Romanos: quem pode nos separar desse amor? A morte, a dor, a perseguição, os problemas, nada, absolutamente nada, nem ninguém pode nos separar desse amor. Aí aqui encontramos, e me permitam, irmãos e irmãs, direcionar-me algumas palavras, em primeiro lugar, à comunidade Canção Nova. Nós encontramos o fundamento de ser da Canção Nova. E a Canção Nova só existe para isso. Mesmo eu, Padre Felipe, não sendo membro da comunidade Canção Nova, ouvi muitas vezes Monsenhor Jonas Abib pregar. Tive muito contato com os livros que ele escreveu. E ali nós entendemos que o desejo do Monsenhor Jonas era que o mundo inteiro fosse salvo. E o mundo inteiro entendesse que não há salvação sem Jesus. Aí, Canção Nova, a responsabilidade de vocês ao celebrar esta Eucaristia, mais uma vez se atualiza. Vocês precisam ser uma canção sempre nova, porque vocês precisam cantar o amor de Deus que foi escancarado no seu Filho, e este está vivo. A morte não o deteve. O Senhor continua agindo em favor do seu povo. Agora, prestem bastante atenção, porque nosso Senhor Jesus Cristo, neste Evangelho, vai dizer que a salvação é uma escolha. Sim, isto mesmo. Porque o versículo 19 do Evangelho de hoje diz assim: ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. No bom e velho português, eu nem vou para o grego, mas o sentido do grego é ainda mais profundo, vamos ficar no português, que é o que todo mundo sabe. Preferir significa um ato da vontade, não é? A primeira coisa que nós temos são pelo menos duas opções. Se você tiver uma opção só, você não pode preferir, é o que tem, aí vai o que tem, está valendo. Mas se você tem mais uma, aí você pode preferir. E vejam, preferir é algo muito mais profundo do que escolher. Porque escolher pode ser de imediato, né? É algo ali que não implica tanto o seu desejo, a sua razão, a sua vontade. A preferência não. A preferência, ela diz daquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. Não é verdade? Se eu prefiro mais doce de chocolate do que pudim, não significa que eu não gosto de pudim, mas que se eu tenho mais afeto, o meu paladar está mais acostumado com o bolo de chocolate. Jesus diz algo muito profundo: os homens preferiram as trevas do que a luz. Ora, a primeira coisa que a gente precisa observar: então os homens fizeram tanto a experiência das trevas quanto a experiência da luz. Porque se a gente não prova o pudim e a gente não prova o doce de chocolate, eu não posso preferir um do que o outro. Em primeiro lugar, as trevas, todos nós estávamos rodeados nela. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao dizer que os homens preferiram as trevas do que a luz, significa que os homens tiveram oportunidade de provar da luz. E para nós hoje isso é muito claro. Quando é que nós provamos da luz? Quando nós fazemos a experiência de tocar no ressuscitado. E aí nós vemos que o ressuscitado é a luz de verdade, que dissipa todo tipo de mal, todo tipo de pecado, todo tipo de morte. Mas os homens, provando a vida do ressuscitado, escolheram as trevas. E por quê? Não vou nem aqui hipotetizar, porque Jesus já deu resposta: para que as suas más ações não fossem descobertas. Jesus diz isso. E é fato, né? Se você perde alguma coisa dentro de casa à noite, quando você está cochilando ali, esbarra alguma coisa, cai no chão, algo importante, você não vai no escuro. A primeira coisa que você vai fazer para achar com mais clareza o que se perdeu é acender a luz. A luz tem essa propriedade, primeiro, que ninguém é segura, né? Basta uma frestazinha, por menor que seja, menor que um buraco de uma agulha, que o raio de uma luz consegue entrar por ali.
Vejam, por exemplo, um telhado, você entra num galpão escuro, ou suponhamos que esse estúdio aqui agora, as luzes estivessem apagadas, mas tivesse um furinho do tamanho de uma agulha no teto. Seria o bastante para um raio de luz entrar aqui e aquele raio de luz iluminar minimamente esse estúdio. Num raio de luz, a força de um sol contém a mesma força de claridade. É por isso que às vezes nós escolhemos as trevas. Porque nós não queremos ver a bagunça que está dentro de nós. Nós não queremos ver o que as nossas ações têm causado no mundo, nos outros e na nossa própria vida. O mundo continua escolhendo as trevas. Porque é mais confortável permanecer nas trevas do que aceitar que nós estamos desajustados e precisamos colocar a casa em ordem. Meus irmãos e irmãs, disse que eu ia falar para a Canção Nova, não é? E vou dizer mesmo, porque o mundo de hoje jaz nas trevas. E me desculpe falar com tamanha tristeza, a igreja também está padecendo nas trevas. É por isso que Missão Canção Nova, em Minas Gerais, e todos aqueles que de alguma maneira têm a alegria de se identificar com o carisma Canção Nova, neste dia que vocês celebram 22 anos de missão aqui, o Senhor recorda, a tarefa de vocês é uma só. Versículo 20 da primeira leitura de hoje. E de falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Entendem? A missão da Canção Nova em Minas Gerais não é agora nesse primeiro momento, e aqui está muito clara a direção que o Senhor dá a vocês. Não é dizer ao povo, ao mundo lá fora, àqueles que não conhecem Jesus, àqueles que nunca ouviram falar de Jesus, não. O anjo, quando liberta Pedro e seus companheiros de missão, para ficar algo mais familiar a vocês, ele dá a eles uma ordem. Vão para o templo. O templo é nitidamente o lugar das coisas de Deus. O templo é o lugar onde ali era simbolado os sacrifícios. Então vejam, nós poderíamos dizer que o Senhor hoje está pedindo a Canção Nova em Minas Gerais. Vai para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Misture-se nas paróquias, nas dioceses, entra na igreja e vão falar sobre aquele modo de viver. Como é que Pedro poderia falar de um modo de viver se ele não vivesse daquele modo? Aqui entendam Canção Nova. Jesus Cristo não é uma teoria. A escolha por Jesus também não é uma filosofia de vida. É um modo de viver. E vocês entendem muito bem sobre modus vivendi. Porque vocês têm um modo de viver que anunciam Jesus. Não percam isso. Porque a igreja hoje precisa, mais uma vez, fazer a opção preferencial, não pelos pobres, não pelos ricos, não por pessoas, mas a igreja precisa, mais uma vez, voltar a fazer a opção preferencial pela luz, por Jesus. Porque é fato, a pandemia desgastou a todos. Muitos de nós sacerdotes estamos profundamente abatidos, cansados, desmotivados. Muitas das lideranças nas nossas paróquias perderam o sentido do serviço, perderam o para que são cristãos. E agora a nossa tarefa neste tempo é ser um belo horizonte, onde nós cantamos uma canção nova. Neste belo horizonte nós precisamos ser canção nova, isto é, anunciar a novidade de que Deus amou tanto o mundo, que apesar do nosso cansaço, das nossas desmotivações, das nossas cabeças duras, do nosso pecado, a luz continua no meio de nós. E que há mais motivos para escolhermos a luz do que permanecermos nas trevas. É a hora da gente assumir para valer esta tarefa, de anunciar Jesus, não para os que nunca ouviram falar dele, mas por aqueles que por algum motivo se aprisionaram. Tem muita gente assim, não é? Talvez inclusive aqui dentro da própria casa de missão. Talvez aí na sua casa, onde você nos acompanha nesse momento pela TV. Tem muita gente que está presa. Não porque foi por algum motivo condenada,
mas porque se acomodou na situação de cárcere onde se encontrou. É a hora da gente redescobrir, meus irmãos e irmãs, uma novidade que faz toda a diferença. Deus nos amou até o fim. Permita-me dizer mais uma palavrinha teórica. O amou aqui não é no pretérito perfeito da língua portuguesa. É o pretérito perfeito. Estou vendo algumas crianças com um uniforme aqui. Vamos voltar lá na época que a gente usava uniforme escolar. É uma ação que começou no passado e terminou no passado, né? Amou significa que lá em 1900 em Guaraná com rolha ainda, né? Começou a amar e lá no ano 2000 acabou, não é isso? Começou no passado, terminou no passado. Não é o que está aqui na língua original que este evangelho foi escrito. O grego tem um tempo verbal que no português nós não temos, que se chama auristo. O que é o auristo? É uma ação que começou no passado, passa pelo presente e não termina. Nós não temos nenhuma correspondência a isto na língua portuguesa. O verbo aqui, amou, e aqui o amou, agapeu, o amor infinito, o amor incondicional, e foi escrito no auristo. Deus amou, isto é, antes da criação do mundo, Deus já amava o mundo. Mas continua amando, e esse amor de Deus não acabou na cruz. Não acabou na ressurreição de Jesus. Esse amor continua e vai, e vai, e vai. E é o mesmo amor. A gente poderia até inclusive dizer, o mesmo amor com que o pai ama o filho, é o amor com que ele ama a mim, é o amor com que ele ama você, é o amor com que ele ama a igreja. Um amor de sempre por todo sempre. E é este amor, meus irmãos e irmãs, que dá sentido à nossa vida. Para que a gente possa preferir a luz, nós precisamos experimentar este amor que não conhece limite de tempo, de espaço, de situação, de pessoa, de lugar. Por isso, Canção Nova, vai ao templo, vai de novo à igreja, fazer com que aqueles que foram chamados a serem ministros, catequistas, padres, bispos, por que não? E os recordem da canção nova que um dia os tocou. Recordem-os do amor infinito de Deus. Somente fazendo a experiência com o amor do Pai, que nós vamos entender que por pior que tenha sido a nossa escolha, Ele não nos condena. Muito pelo contrário, Ele nos quer de pé, para que nós sejamos uma canção genuinamente nova. E faça desse horizonte da igreja de Minas Gerais um belo horizonte de verdade. Claro, estou brincando aqui com o nome, tanto da cidade, quanto da missão de vocês, mas é muito mais. Temos um horizonte que está se perdendo, está se entristecendo. Como nós vamos fazer este belo horizonte? Como nós vamos fazer as pessoas encontrarem um horizonte verdadeiramente belo, sendo aquilo que Deus quer que nós sejamos? Uma canção nova, um canto novo, não simplesmente para fazer barulho, mas para que aqueles que foram chamados a dar testemunho, renovem dentro deles a certeza que nos faz não pararmos, mas irmos adiante, a certeza de que somos amados até o fim e de que Deus não desistiu de nós. É muito trabalho, mas comecemos fazendo a diferença agora. Comecemos entre nós, escolhendo o Cristo, escolhendo o que é de Deus, fazendo a opção preferencial pelo Senhor, e não por aquilo que o Senhor gosta. Eu sei que eu estou em rede nacional, então os créditos aqui vai para o Padre Felipe, porque posso me comprometer com o que eu vou dizer, mas não tem problema. A luz precisa chegar nas trevas. Talvez a igreja perdeu o seu elan, a igreja perdeu o seu encantamento, porque ela fez uma opção preferencial por aquilo que Jesus gosta, e não fez uma opção preferencial pelo Senhor. É triste constatarmos isso, mas nós só seremos uma canção verdadeiramente nova se escolhermos Jesus. Escolher o que Jesus gosta, já tem muita gente fazendo, inclusive políticos, ONGs, mas escolher o Senhor
esta é a nossa missão. Se não escolhemos Jesus, não poderemos dar testemunho de Jesus. Aí nós vamos dar testemunho de quaisquer outras coisas, menos desta verdade tão antiga e sempre nova, de que no Filho, no Senhor, nós encontramos a prova de amor que não terminou com a cruz. Só escolhendo Jesus, só escolhendo o Senhor, nós vamos ajudar o mundo a ser verdadeiramente um lugar onde o amor de Deus não é uma teoria, mas é uma realidade. Aqui, parabenizo a vocês, porque em Belo Horizonte, em Minas Gerais, de um modo quase que anônimo, vocês estão fermentando a massa, mas a nossa missão não pode parar. A nossa missão é para os próximos 22 anos, e quanto Deus nos der a graça de sermos Canção Nova, ir fazendo esta experiência, em primeiro lugar minha, em primeiro lugar sua, mas em segundo lugar, fazer a experiência do encontro pessoal com o ressuscitado. Encontro pessoal com o amor de verdade. Vamos, portanto, agora redescobrir no Senhor ânimo, força, para sair das cadeias existenciais ou reais e irmos para onde o Senhor quer que nós estejamos. Neste tempo de agora, no templo, para testemunhar sobre tudo aquilo que nós experimentamos do Senhor. Por isso que nos desgasta, não conseguiremos sem o Espírito Santo. Vou pedir a vocês uma canção ao Espírito Santo. E eu peço a nós que agora estamos, o dom, a pessoa dom do Espírito Santo. Porque diz-nos o Atos dos Apóstolos que o Senhor mandou um anjo abrir as portas das cadeias para que Pedro e os apóstolos pudessem sair. E aquele anjo anunciou a eles a vontade de Deus: vão para o templo. Hoje a missão da Canção Nova é ser anjo na vida de muita gente. Mas a gente não consegue ser anjo se a gente não tem o Espírito do ressuscitado. A começar em mim, Padre, eu preciso olhar isso e entender: Deus me amou tanto que morreu por mim, morreu no meu lugar. Agora a minha missão é ir mundo afora, da Serra da Piedade até os confins da terra, para fazer as pessoas entenderem que sem Jesus, tudo que a gente acha que é luz fajuta, é holofote que se queimar, a lâmpada apaga. Jesus é a luz de verdade. A gente só consegue isso cheios do Espírito Santo. Por isso eu convido a você agora, nesta homilia, a não perder tempo, a já pedir o Espírito Santo de Deus. Com as suas palavras, do seu jeito, peça ao Espírito Santo nesta tarde que renove o seu coração, que encha a sua vida desta certeza do amor de Deus, que leve você a experimentar novamente o primeiro amor, que leve você a experimentar novamente esta certeza de que o Pai te ama e te ama tanto que deu a você o seu Filho único, porque nós temos uma missão. Nós temos um horizonte para tornar belo. Nós temos Minas Gerais inteiro para percorrer e anunciar que o ressuscitado está entre nós. E é por isso, Senhor, que nós te pedimos: dá-nos novamente esta experiência profunda com o teu amor. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito Santo. Renova a Canção Nova com o teu Espírito Santo. Renova cada pessoa tocada por esta frente de missão com o Espírito Santo, para que nós possamos proclamar que não há infelicidade mais, porque o infeliz, por pior que seja, quando ele clama pelo Senhor, ele é ouvido. E nós, Senhor, que somos felizes, porque fomos convidados a participar desta ceia, da Eucaristia, clamamos e pedimos: dá-nos o Espírito Santo, Senhor. Dá-nos a ousadia do Espírito Santo. Dá-nos a intimidade com o teu Espírito Santo. Dá-nos os carismas, os dons do Espírito Santo, para que nós possamos anunciar corajosa e destemidamente, Senhor, que o Senhor está vivo e que fora do Senhor não há salvação. Por isso vem Espírito Santo, vem em nosso auxílio e nos faça testemunhas deste amor que não conhece limite. Espírito Santo repousa
Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa, repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre a comunidade Canção Nova, sobre os seus missionários, sobre as pessoas que fazem a experiência de libertarem-se das suas cadeias pela missão destes filhos. Nós te pedimos isso, Espírito Santo. Sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós. E quando o Espírito Santo vem, nós entendemos que a gente se aproxima da verdade, que não é uma teoria, mas é uma pessoa, é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para que nas nossas vidas manifeste as obras de Deus. É por isso, Senhor, que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus e com a autoridade sacerdotal que foi confiada a mim, renova o coração dos teus filhos que participam desta Eucaristia na certeza do amor de Deus. Dá-nos o Espírito Santo, Senhor. Que o teu Espírito Santo repouse sobre nós e nos aproxime de Jesus para que nós possamos preferir por Ele, optar pelo Senhor, buscar o Senhor, amar o Senhor. Só assim realizaremos as obras que tu nos pedistes que fizéssemos. Só assim nós seremos uma canção verdadeiramente nova, porque não inventaremos uma melodia, mas cantaremos a canção do Espírito. Esta novidade, esta boa notícia, este evangelho, tu nos amastes, e nos amastes até o fim. E o teu Filho, Senhor, é a prova disso. Derrama, Senhor, novamente sobre cada um de nós a autoridade, a visão espiritual, os carismas, para que a começar da tua igreja, una, santa e católica, nós possamos anunciar: Jesus é o Senhor e Ele está vivo. Jesus é o Senhor e nele se encontra copiosa redenção. Sobre nós, Senhor, venha o teu Espírito, agora e para sempre. Amém. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo. Repousa sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja